Deus é Deus, né? Da bolsa. Mais uma vez, nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome santo do Senhor Jesus. Louva a Deus, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, juntamente com os irmãos, para hoje nós trazer, assim, um pouco da palavra de Deus. Louva o Senhor pela vida dos irmãos que aqui, pastor Humberto, né, Deus abençoe por ter nos confiado de estar aqui na tribuna. Também irmão Moisés, que é líder jovem, a mocidade, que agora eu vou chamar a atenção do jovem, que cantaram comigo, está aí tudo jovem. Não sei se está fazendo algum trabalho aí fora. Eu acho que o culto saiu daqui de dentro e foi lá para fora. Aleluia, Jesus! Né? Isso que é bonito. O culto dos jovens mudou a situação agora. O culto não é mais aqui dentro, é lá fora. A mocidade cantou, foi uma festa, né, irmãos? Louva a Deus, irmão, porque Deus é tremendo. Eu agradeço a Deus por ter conhecido assim, os meninos daqui, o sobreiro, o irmão Evaldo, né? Evaldo, sempre confundo o nome dele, o Uribe, o irmão Rodrigo, a irmã Neiva, que a gente conhece há muito tempo, uma mulher de Deus, e na caminhada nossa aqui na cidade, o Senhor tem, assim, ela tem sido um canal de bênção para nós estar aqui. E Deus tem feito maravilha, amém? Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu estava preocupado. E até então eu falei assim, Deus, eu não sei o que fazer para ministrar a tua palavra na igreja, porque até agora, Jesus, o Senhor não me deu nada. O Senhor esclarece a minha mente. Eu fui para o monte ontem, nós oramos, nós falamos, saí daqui pensando numa palavra, e quando eu sentei no púlpito, irmão, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu peguei, meditando nesta palavra, disse, Senhor, então eu quero que o Senhor confirme a tua palavra. E quando aquela jovem cantou, ainda vai ter virada, irmão. Aí o Senhor falou assim, eu vou fazer virada na vida de crente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 37. Aleluia. Aqui fala o tema que José é vendido por seus irmãos. Gênesis 37. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava, mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe, ouvi, peço-vos, que este sonho que tenho sonhado, e eis que estavam todos molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seu irmão, tu, pois, deves reinar sobre nós. Tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborrecia por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e diz, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e os 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe,
e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra. Amém? Pode sentar, irmãos. Queridos amados irmãos, eu estava indagando a Deus e conversando com Deus através desta palavra, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer conosco e através desta palavra. E quando eu ouvi os hinos sonhando, os hinos cantando aqui, irmãos, louvando ao Senhor, eu pude entender que Deus nesta noite, Ele quer fazer de nós, aleluia, Ele quer nos lembrar que ainda Ele, aleluia, mesmo nossos sonhos que tentaram nos apagar, Ele faz com que o nosso sonho nesta noite venha a ter um significado de ressurreição. Eu não sei qual foi o sonho que você sonhou. Eu não sei o que você tem sonhado perante Deus e para quem você contou o teu sonho. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite. O teu sonho nesta noite, o Senhor vai fazer você, aleluia, relembrar e vai ter, aleluia, o sonho que você sonhou nesta noite. Eu quero dizer uma coisa para você, volte a sonhar, porque Deus vai olhar para você e vai lembrar de você. Mas nesta palavra, quando eu estava meditando e parando e pensando, quando a Bíblia diz que José sonhou, e ele conta o sonho para os seus irmãos, eu comecei então a entender, irmãos, que a palavra do Senhor ela é clara e ela é verdadeira. Como aquele irmão, como aquele homem, ele tinha 10 irmãos fora dele. Então seus irmãos sabiam que o seu pai não amava mais do que ele. Os seus irmãos então começou a ter assim, uma perseguição contra a vida de José. Começou então a ter assim um aborrecimento contra José, porque sabia que tudo que os seus irmãos faziam de errado, José corria para os seus pais e contava para o seu pai. Então os seus irmãos não gostavam de José por isso, porque sabia que José era um homem reto, era um homem temente, mesmo ele sendo um jovem de 17 anos, mas ele andava perante a casa do seu pai com o coração sincero. Ei, o que eu quero dizer é uma coisa para você: quando você tem um coração reto perante o Senhor, quando você tem uma mente pura perante Deus, tudo que você sonha tem um significado, tudo que você presta perante o Senhor dá para você um valor. E aquele moço então, irmão, quando ele sonhou aquele sonho, que ele falou para os seus irmãos que teve um sonho, e o sonho que o seu olho crescia perante os seus irmãos, e ele falou para os seus irmãos: olha, eu quero contar um sonho para vocês. Eu sonhei que o meu olho era maior do que o de vocês, e nesse sonho que eu sonhei, os seus olhos, ele se inclinava para o meu. E os irmãos de José então olham para ele e falam: o que quer dizer então, José? Que nós teremos que obedecer você, que na terra nós vamos ter que se inclinar para você, que você vai reinar sobre nós, em vez de ele amar, em vez de ele cultivar o amor dos seus irmãos, mas os irmãos odiavam. Ei, meu querido, não é de hoje que nós somos aborrecidos. Não é de hoje que nós somos odiados. Mesmo na Bíblia, mais de 2000 anos atrás, nós vemos aquela história do moço que ele tentou ser sincero na casa dos seus irmãos, que ele tentou cultivar o amor de dentro da sua casa. Era dentro da sua casa. E os seus irmãos o odiavam. E os seus irmãos não gostavam dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo que eles faziam de errado, os seus irmãos, quando ele contava para o seu pai. Mas eu não sei o que aconteceu com a tua vida, João. Eu não sei qual foi o sonho que você sonhou, mas uma coisa eu digo para você: volte a sonhar, volta a ter sonho nesta noite, porque o Senhor manda dizer para você: o teu sonho vai ter um significado, aleluia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ainda que José sonhar e ele contava o sonho, José nunca desanimou. José teve uma esperança. Sabe qual era a esperança de José? A Bíblia não revela, mas eu creio que José, a esperança dele era que um dia ele e seus irmãos tinham uma união profunda. É que ele e seus irmãos eles pudessem sentar e conversar. Ei, eu não sei o que aconteceu na tua casa e nem me querem saber, mas uma coisa eu quero te dizer: o Senhor Todo-Poderoso, ele tem que vir, ele tem que olhar em tudo que você, em tudo que aconteceu lá dentro da sua casa. Deus fez notório a saber, e Deus está te olhando. E eu estava aqui tentando compreender
Deus faz porque isso. Ele falava comigo, meu filho, se houve uma perseguição na vida da casa de José, imagina hoje dentro da igreja. Ei, a perseguição que nós temos, irmão, é com os próprios irmãos que nós temos dentro de casa. Eu comecei a entender esta palavra, e esta palavra que eu comecei a entender, sabe aonde que Deus me fez lembrar? Deus me fez lembrar, a perseguição não foi quando Deus fez a terra, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz, haja água e houve água, não foi não. A perseguição começou desde lá do céu, que quando Satanás ele sabia, ele conhecia o poder que tinha Deus desde lá de cima do céu. Ele enganou até mesmo a terça metade dos anjos. Ele começou a ter uma perseguição. Ele convidou os anjos para que ele subisse até o céu mais alto do que Deus, para que ser maior que Deus. Sabe o que Deus fez? Ei, aqui no meu reino ninguém manda. Aqui quem manda sou eu. Eu sou todo poderoso. Ninguém vai chegar até aqui. Deus fez que Satanás descesse de Belém. O que eu quero dizer uma coisa para você. O que você sonhou, ninguém vai roubar o seu sonho. O seu sonho está no memorial de Deus. O teu sonho está no memorial de Deus. O teu sonho está no memorial de Deus. E Deus vai fazer você lembrar. E vai ter um significado do teu sonho. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz então, irmão, que desde lá houve essa perseguição, houve essa luta. Mas você pensando que Deus desanimou, não. O sonho de Deus era construir um novo mundo. E o que o Senhor fez? A Bíblia diz que quando ele parava as águas, ele olhou e disse, haja luz e houve luz. Haja treva e houve treva. Vamos fazer agora uma separação entre água e terra. E Deus fez. E Deus falou assim, que haja agora as plantas. E teve planta. Deus, com a sua palavra, Deus foi criando. E com a sua palavra, conforme Deus falava, ele criava. Conforme Deus falava, vinha crescendo. Deus falou assim, que haja peixe nos mares e houve peixe. Conforme a sua espécie, e assim foi isso. Tudo que Deus sonhava, irmão, tudo que Deus colocava no seu pensamento acontecia. Era o sonho de Deus fazer um mundo diferente. Era o sonho de Deus criar uma coisa diferente. Ainda que Deus tenha visto que Satanás tentou destruir o reino que ele tinha construído no céu, mas ninguém destrói aquilo que Deus constrói. Ei, aquilo que Deus construiu para a tua vida, ninguém vai impedir Deus trabalhar. Aleluia. O que está na mão de Deus é Deus que vai fazer. Diz a palavra de Deus que a porta que ele abre ou ele não fecha, mas a porta que ele fecha ninguém pode abrir. E se Deus escreveu que ele vai te dar vitória, ninguém vai roubar os teus sonhos. Aleluia. E a Bíblia diz então, irmão, que quando Deus chegou no momento assim que Deus olhou e viu que estava tudo perfeito, Deus olha agora e fala assim, olha, vamos fazer o homem com nossa imagem e semelhança. E Deus então ali agora desce do céu. Deus pega a sua mão, irmão, e começa a fazer, pegar do barro. E ele começa a modelar. E conforme Deus vai modelando, todo sonho de Deus, Deus está modelando naquele barro. Todo sonho de Deus, Deus está modelando naquele boneco. E Deus então começa a fazer naquele boneco, Deus faz o corpo daquele boneco. E quando Deus começa a fazer o corpo daquele boneco assim, deitado no chão, ele começa a fazer o peito daquele boneco. E quando ele começa a fazer o peito, ele olha assim naquele boneco, ele pega mais um pouco daquele barro, agora ele começa a fazer o braço do boneco. E ele começa a fazer o braço daquele boneco. E todo que estava no pensamento de Deus, Deus ia fazendo, Deus ia sonhando e ia construindo. E Deus então faz dois braços, faz as mãos. E Deus agora faz duas pernas e dois pés. Aleluia. As duas pernas. E quando Deus faz as duas pernas e os dois pés, Deus coloca aquele boneco de pé. E Deus coloca então agora cabelo, coloca olho. E coloca nariz naquele boneco, mas Deus olha e vê que está faltando alguma coisa naquele boneco. Sabe o que estava faltando naquele boneco naquele momento? Era vida. E aquele boneco não tinha vida. E aquele boneco não tinha respiração. Deus então olha naquele boneco. Ele chega na narina daquele boneco e dá um sopro de vida naquele boneco. E aquele boneco veio a ter vida. E aquele boneco veio a começar a andar. E aquele boneco então veio a começar a
sonhar. Ei, o primeiro sonho começou aí, que aquele moleque ele começou a sonhar, ele começou então tendo pensamento, o que era ser andar na terra, o que era caminhar e o que era falar. Mas Deus olha para aquele boneco e vê que todos os animais da terra têm uma companheira. E aquele boneco então o que Deus faz? Põe aquele ser para dormir. Quando ele coloca para dormir, quando o boneco acorda, do lado dele tem uma companheira, tem uma ajudadeira, tem uma pessoa que vai ajudar. Então o sonho daquele boneco está concluído. Deus fala então, aí está, o meu sonho já está realizado. Ei, mas Satanás é curioso. Satanás então começa a trabalhar. Satanás então começa a negar. Sabe o que é Satanás entra? Ele entra na serpente, porque Deus falou para aquele homem, olha, de toda árvore que está no jardim tu come, mas a que está no meio você não toca. Ei, aonde Deus mandou você tocar, você toca. Mas aonde Deus mandou você não tocar, não toca! A paixão da roda é sua, vai comparada. A palavra assume me chama. Tem muitas pessoas que estão tocando naquilo que Deus não quer que toque. Aí toca nas coisas erradas, começa a pagar um preço e começa então a negar a Deus e acusar a Deus. Ei, se o Senhor falar para você não tocar, por que você foi lá e tocou? Porque você tocou naquilo que Deus não mandou você tocar. Aleluia. E o Senhor falou então para Adão, olha Adão, todo meio, de toda a área que está no jardim, tu pode ir lá e pegar e comer, desmancar disso. Mas eu que está no meio, tu não toca não. Porque o dia que tocar, tu vai morrer. Ei, tem muitos crentes morrendo hoje, irmão, porque tocou em frutas proibidas, onde Deus não mandou você tocar. Sabe o que ele está fazendo? Está roubando sonhos. Do sonho onde Deus falou para você que esse sonho não é seu. O sonho seu Deus ainda vai realizar. O sonho seu ainda Deus vai realizar. Não quero roubar o sonho do teu irmão, não. Não quero roubar o sonho da tua juventude, não, nem do teu irmão. O sonho teu é teu. O do teu irmão é do teu irmão. E Satanás então entra na serpente. Engana a serpente. A serpente vai lá e engana a mulher. E fala para a mulher comer da fruta, a mulher vai lá. Começa então essa perseguição desde aquela época. E nessa perseguição então, quando Satanás entra na vida do ser humano, ele entrou para destruir tudo. Eu costumo dizer assim, Satanás ele é tão astuto, que ele não entra na vida de um jovem para acabar com a vida de um jovem. Ele entra na vida do jovem para acabar com uma família. E Satanás tentou acabar com os sonhos que Deus tinha dado para uma família. Quando Adão e Eva comeu da fruta, que Adão ouviu a voz de Deus no jardim. E Deus procurou para Adão e falou, Adão, onde tu está? Adão falou assim, Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim, temi. E me escondi, Senhor, porque eu estou nu. Então Deus falou assim, Adão, por que tu fizeste isso? Comesse da árvore que eu não te mandei, Adão. E Adão falou assim, Senhor. Aí começa agora, irmão, uma perseguição e começa agora, sabe o que, irmão? Uma acusação que desde aquela época aponta o dedo para o outro. Ninguém quer assumir o seu erro. Aleluia, Deus. Ei, se você tem a coragem de chegar e apontar o dedo e falar assim, olha pastor, não foi minha irmã. Olha pastor, não foi o meu irmão, o erro foi meu. Eu fui errado. O erro não está no meu esposo, o erro foi meu. O erro não está na minha mãe, o erro foi meu. Eu errei. Ei, Deus está perguntando para Adão, Adão, por que tu fizeste isso, Adão? Adão, por que tu tocaste na água? Por que tu pegaste na água que eu mandei para falar para você não pegar? Adão então agora abre a boca, irmão, usado por inimigo, e fala assim, sabe quem foi? A culpa não é minha, não. A culpa foi a mulher que tu me deu. É Deus, é verdade. Tu me deu essa mulher e eu fui lá e comi, ela me deu da fruta. Foi a mulher que tu me deu. E Deus olha assim, então, pergunta para a mulher, por que tu fizeste isso? A mulher olha e fala assim, Deus, eu não. Foi a serpente que me enganou. A serpente me enganou. Aí Deus fala assim, maldita és tu. E tu se vive da guerra. Deus coloca então uma inimizade entre a mulher e a serpente. Mas parou por aí, irmão? Aí não.
Você sabe por que não parou, irmão? Porque Satanás ele sem querer roubou o sonho, irmãos. Deus tira o homem da presença dele, coloca o homem em uma terra onde o homem tem que comer do seu suor, onde o homem tem que sofrer, aonde que a mulher para ter filho tem que ter dor de parto. Então Adão vai lá, conhece Eva, gera filho, tem 2 filhos, um está na presença de Deus e o outro começa a ter inveja, porque daí começa a inveja, começa a perseguição. Entra em casa, vai de dentro da casa que Adão tinha inveja começou. Então quando começou lá, que Caim começou a ver que Deus agradava mais o seu irmão Abel do que ele. Então Caim começou a perseguir Abel. Quantos Caim tem no nosso meio hoje? Começa a nos perseguir, começa a querer roubar aquilo que Deus nos deu, começa a nos matar. Mas matar como, irmão daí? É matar em paulada, matar em faca, não. Matar em palavra. Cuidado, irmão. Se você não pode orar para o teu irmão, não fala mal dele não, fica quietinho no teu canto. Deus, eu creio. Fica quietinho. Deixa apenas Deus usar. Deixa Deus trabalhar na vida dele. E sabe o que Abel fazia? Abel pegava, ele levava o seu sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradava dele. Deus olhava para o sacrifício de Abel e se agradava. Mas Caim, quando ele queria oferecer um sacrifício, ele queria oferecer um sacrifício com ódio, com raiva, com arrogância, sabe? E aí queria que Deus agradasse dele. Deus não agrada de crente arrogante, não. Deus não agrada de crente que tem um coração ruim, não. Deus não agrada de crente que tem um coração cheio de pensamento pecaminoso, não. Deus se agrada daquele crente que ele olha para o coração dele. E ele fala igual falou para Samuel. Samuel, tu vê o homem por fora, Samuel. Samuel, mas tu vê o homem por fora, eu vejo o homem lá dentro, eu vejo a sinceridade. Eu olho dentro do coração do homem. Eu esquadrio o homem, Samuel. Eu vejo a sinceridade. Se o homem é sincero comigo, não. Samuel, não atenta para a aparência, Samuel. Ele está pensando que Deus não está te olhando, que Deus não está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te olhando. Aleluia. Caim então tentou acabar com os sonhos da casa do seu pai, matando a vida do seu irmão, tirando a vida do seu irmão, do seu próprio irmão. Mas os sonhos de Adão e Eva, Caim não roubou, sabe por quê? Porque ele tirou um, deu Deus mais filho. E assim veio, irmão. E a palavra de Deus vinha, sabe? Quanto mais roubava sonho, mais Deus dava mais sonho para os filhos. Mas voltando lá em José, você sabe o que aconteceu? Um dia diz a Bíblia que José estava na sua casa e seus irmãos foram apacentar as ovelhas bem hoje. O seu pai chama José e fala assim: José, vem aqui, meu filho. Há muitos dias que os teus irmãos saíram, eles estão trabalhando, eles estão no campo, agora eu quero que você vai lá. Vai espiar os teus irmãos, vai ver como eles estão lá no campo, vai ver como eles estão, se eles estão bem, e traz notícia para mim, José. Aí ele pega a túnica das coisas que ele fez, veste o seu filho e dá comida e água para o seu filho levar para os seus irmãos. Mas os seus irmãos lá no campo, eles sabiam que José ia visitar ele, irmão. Eles saíram da onde que era para José ir, desviaram do caminho e foi para outro caminho. Mas quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus quer trabalhar, ainda que tenta querer sair da presença, ainda que tenta querer desviar, querer tirar, sair fora do caminho, Deus faz com que você vá no caminho certo. Os irmãos de José tentaram fugir de José, mas apareceu o varão e disse: os teus irmãos foram para o outro lado, não está aí não, foi para lá. E a Bíblia diz que quando José foi se aproximando, eles viram José de longe e começaram a gritar: lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar a mão dele, vamos matar ele. Vamos acabar com a vida dele. Aí o Rubem, que era mais velho, falou assim: não vamos fazer isso não. Ele é nosso irmão. Não vamos tirar a vida dele não vamos derramar sangue com as nossas mãos. Vamos jogar ele aqui nesta cova, vamos lançar ele aqui. E vamos dizer que a besta da terra comeu. Pegaram José, quando José achou que os irmãos dele iam dar um abraço nele.
que José fazia dias que não via ele, que José olha e fala assim, ei, Rubem, meu pai mandou vir aqui, pegaram José, lançaram numa cova. E quando lançaram José na cova, José então olhou um para o outro. José olha um para o outro assim e pergunta, por que fizeste isso? O que eu fiz para vocês? Ei, quantas pessoas que lançaram numa cova? É Deus! Quantas pessoas que estão querendo jogar os teus sonhos numa cova? É verdade. Querendo acabar com os teus sonhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Volta a sonhar. Os teus sonhos ainda estão no memorial de Deus. Deus jamais esqueceu dos teus sonhos. E os irmãos de José pegaram José e lançaram na cova. Agora José está numa cova fria, numa cova sozinho. E na cova que José tinha, só tinha escorpião. Enquanto seus irmãos estavam lá em cima comendo do pão, bebendo vinho, se alegrando, José estava sozinho no frio. E José de lá de baixo gritava, Deus, o que eu fiz? Deus. Oh Deus, por que o que eu fiz de errado, Deus? Meu irmão, eu sei que Deus olha naquele momento. Ele só escuta o gemido do seu filho clamando. E Deus olha lá de cima e diz para José, e quanto mais José clamava, mais o Senhor ficava em silêncio com José. As horas foi se passando, a noite foi chegando. Quanto mais a noite chegava, mais o frio aumentava. E tentaram querer matar José. Mas aí vem os mercadores, midianitas. Os irmãos de José olham José, vendo aqueles mercadores vindo com seus camelos. Eles vão lá e falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos matar ele não, vamos vender, para que ele seja escravo. E hoje nós ouvimos o hino cantando desse jeito, ainda que seja vendido como escravo, Deus vai fazer você de governador. Do escravo Deus vai virar governador. Aleluia. E quando pegaram José, que José olha para cima, que lançaram uma corda, José falou assim, agora sim Deus, o Senhor ouviu o meu clamor. O meu irmão vai me tirar de lá. E quando ele expulsa a corda, que tira José, que José vai dar um abraço para ele, ele fala assim, sai para lá, sonhador, nós não temos negócio contigo não. E José começa a chorar. Em vez de um abraço, lança uma corda nas mãos de José.